Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mil e Uma Histórias. Aqui quem fala é Luciana Marinho. E hoje o nosso cenário está tudo diferente aqui no canal. Por que será? Bom, primeiro aqui é um canal de contação de história, mas não só isso. Esse canal também é preparado para adultos que queiram aprender a contar histórias, saber mais sobre literatura, sobre a história em si. E hoje a gente está assim com um ambiente diferente, porque o bate-papo aqui vai ser sobre contação de história em época de quarentena. Eu sei aí que essa situação é um pouco assustadora, o que é, né, esse coronavírus, o Covid-19, toda essa situação nova para adultos e também para os pequeninos. Não pense que as crianças estão aí alheias a isso, né, estão fora dessa realidade, muito pelo contrário. Está sendo bombardeado aí com notícias, na TV o tempo todo, nas redes sociais, até aqui no YouTube, né? Mas é isso, a gente precisa sim falar sobre isso. Como o canal aqui é dedicado à literatura e à contação de história, eu vim trazer um conteúdo para vocês sobre isso, né? Sobre contação de história na época de quarentena. Eu tenho informações bem importantes e, além disso, a gente vai estar lançando hoje um conteúdo novo no canal. Então, aproveita que você já se conectou, aproveita que você já chegou aqui para esse nosso bate-papo, se inscreve aí no canal e vão vir mais 4 módulos de bate-papo sobre contação de histórias. Bom, esse nosso primeiro vídeo traz alguns questionamentos aí, não só para os pequenos, mas principalmente para os grandes. Por que contar histórias? O que a literatura pode nos ajudar nesse momento de reclusão? Muito, pode nos ajudar? Muito. Nunca antes a gente viveu algo parecido, né? A minha geração, a sua, principalmente os mais novos, de não podermos sair das nossas casas. A verdade é que todo mundo já está muito conectado via redes sociais, né? A gente não já esse mundo virtual já nos aproximou um pouco mais. Famílias que moram longe, em outros países, em outros lugares, conseguem se conectar pela telinha. Mas a gente tinha toda a liberdade de ir, vir, conectar também quando estávamos na rua, no compromisso, em trânsito, não é mesmo? E essa situação, com essa questão da pandemia, mudou. A gente tem que ficar mais recluso, é hora de cuidarmos de nós mesmos e da família, ficarmos mais isolados. A gente fala muito, né? Fica em casa. Porém, fica em casa como? Né? A gente tem uma rotina agitada, principalmente quem tem criança. Fica em casa como? Distrai como? Estou sozinho nisso? O que eu faço pela minha saúde mental nesse momento? E é aí que a literatura e a contação de história podem nos ajudar. Não só crianças, mas também adultos. Se a gente parar para pensar, o nosso primeiro contato com história, isso vamos voltando lá para os nossos antepassados, vamos indo, né, para trás. Não vem através de livros, vem de uma tradição oral. Antes mesmo do homem começar a escrever, a ter domínio da escrita e a constituir símbolos escritos, já se comunicavam pela voz e pelos gestos. Já se comunicava através também das histórias. As histórias elas podem se divertir, mas elas podem informar. Contar histórias por um longo tempo da humanidade serviu principalmente para informar, para passar tradições de uma geração para outra. E também para divertir, emocionar, surpreender, né? E principalmente reunir as pessoas. Você que está assistindo esse canal pela primeira vez, dá uma olhadinha no conteúdo que a gente compartilha aqui. Tem muita história para garotada, todas baseadas em literatura. Nós também vamos compartilhar conteúdos de poesia. Mas o assunto de hoje é contação de história na quarentena. Diz aí, por que esse bate-papo? Bom, estamos nas nossas casas. Muitos de nós com acesso livre a redes sociais, à internet.
e nos conectando com vários tipos de conteúdo. Mas nem todos os conteúdos têm capacidade de nos transportar da realidade em que estamos. Vamos assistir um jornal, vamos assistir um documentário, vamos assistir os boletins informativos sobre o coronavírus, mas chega um momento que toda essa gama de informações começa a pesar emocionalmente e intelectualmente também. Você não pode ficar apenas num assunto. Você começa a necessitar de outros elementos que te transportem um pouco para fora dessa realidade. E aí eu digo para você, as histórias podem auxiliar e muito a nos transportarmos desse momento tenso, desse momento preocupante e aliviar um pouco as nossas. Quem tem criança em casa também sabe que não é fácil distrair a criançada. Claro que eu sempre tenho o recurso de largar um celular e meu filho vai passar ali o dia todo jogando ou explorando um aplicativo. Mas será que isso é saudável? Além disso, o jogo é bem bacana para se distrair. Mas que tipo de jogo? Que tipo de conteúdo? E por quanto tempo a mente vai se satisfazer apenas numa situação de competitividade? Aí a gente observa muitas vezes as crianças agitadas no final do dia. Como nós estamos experimentando um certo cansaço mental de ficarmos reclusos, de quebra da rotina, a criança também passa por isso. Nós adultos temos em nós uma certa crença de que as crianças passam pelas coisas difíceis de forma mais fácil. Não será assim para todas as crianças. O que acontece é que a criança ela tem um repertório de palavras menor que o do adulto para se expressar e explicar os seus sentimentos. Mas ela também passará por esse cansaço de estar reclusa, de estar sem os colegas, de não estar indo à aula, de não ter a rotina dela. Então, a gente pode sim pegar essa tecnologia e trazer para um conteúdo que também descanse a mente ou traga um conteúdo mais relevante. E a literatura entra aí. A contação de história entra aí. Trazer um conteúdo pensado, mesmo que de forma eletrônica para a criança, ajuda a aumentar o repertório, o vocabulário. Muitas vezes as histórias nos ajudam a nomear os sentimentos, a fazer uma transformação emocional para que a gente passe por situações delicadas, isso tanto no adulto quanto na criança, e aprenda. Também muitas histórias trazem aprendizado, tanto intelectual quanto emocional. Colocar uma contação de história, uma história que tenha conteúdo, ajuda a criança a passar esse período de isolamento, ajuda também o adulto a passar esse período de isolamento. É uma atividade que pode unir pequenos e grandes, nos ajuda a esvaziar a mente dos problemas, nos transporta de realidade, é capaz de nos trazer conhecimento, aumento do vocabulário e unir a família. Para quem está sozinho em casa, a gente fala muito de família, de criança, porque o canal é mais voltado para ela. Mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas estão passando esse período de reclusão de forma mais solitária, né? De forma mais individualizada. As pessoas estão em casa, estão colocando uma rotina diferente para elas mesmas, mas muitas vezes apenas maratonar uma série ou fazer as tarefas diárias na casa não traz essa coisa da ludicidade que as histórias são capazes de nos trazer. E também nos transportar para outras realidades, como a gente já falou aqui. Isso você vai conseguir através da leitura de um bom livro, né? de assistir um filme, algo que te conecte, não apenas de
forma intelectual, mas de forma afetiva com uma outra realidade. Isso a literatura é capaz e a contação de história também é capaz. Então, você que está aí olhando quantos vídeos a gente já tem postado, você pode achar, mas essa contação de história é apenas para criança. Não, não é. É também para adultos que gostam de boas histórias e querem também um pouco desconectar dessa realidade um pouco mais estressante. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, que tenha sido esclarecedor. E eu gostaria de terminar o vídeo de hoje com um conto da Cecília Meirelles. Foi escrito há muito tempo atrás, bem antes dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. E ela fala sobre isso, sobre o estar só ou sentir-se só. O conto se chama Da Solidão. E eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras desse conto e visse como essa nossa necessidade de estarmos acompanhados não vem apenas de hoje. Estamos passando por um momento mais difícil, mais delicado, mas as necessidades humanas, elas têm sido muito parecidas ao longo das épocas. Necessidade de convívio, necessidade de saúde emocional, de nos conectarmos com o universo. E esse momento de reclusão nos propicia também isso. Nos propicia um certo estresse, uma preocupação, sim, mas também nos propicia coisas positivas, como um olhar para dentro, um convívio maior com a família, nos conectarmos mais com as nossas próprias necessidades, reavaliar os processos de vida, né? Tudo isso também pode ser visto de forma mais positiva. Esse conto da Cecília Meirelles foi escrito há muitos anos atrás, numa situação bem diferente do que se vive hoje, mas ele traz uma importante mensagem para os dias de hoje. Que a boa literatura é assim. Ela se reinventa com o passar do tempo e ela nos traz mensagens atemporais. Espero que vocês gostem, reflitam e possam, de alguma forma, alimentar a alma através desse conto. Vamos lá? Da solidão. Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Basta que em redor delas se arme o silêncio, que não se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que dela se apodere imensa angústia, como se o peso do céu desabasse sobre sua cabeça, como se dos horizontes se levantasse o anúncio do fim do mundo. No entanto, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da natureza? E o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de raciocínios, de ideias que impedem uma total solidão? Tudo é vivo, tudo fala em redor de nós, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar. Porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Como aquele sultão Mahmud que entendia a fala dos pássaros, aplicar toda a nossa sensibilidade a esse aparente vazio da solidão e pouco a pouco nos sentirmos enriquecidos. Pintores e fotógrafos andam em volta dos objetos à procura de ângulos, jogos de luz, eloquência de formas, para revelarem aquilo que lhes parece não só o mais estático dos seus aspectos, mas também o mais comunicável, o mais rico de sugestões, o mais capaz de transmitir aquilo
que excede os limites físicos desses objetos, constituindo, de certo modo, seu espírito e sua alma. Façamos-nos também, desse modo, videntes. Olhemos devagar para a cor das paredes, o desenho das cadeiras, a transparência das vidraças, os dóceis panos tecidos sem maiores pretensões. Não procuremos neles a beleza que arrebata logo o olhar, o equilíbrio de linhas, a graça das proporções. Muitas vezes seu aspecto, como o das criaturas humanas, é inábil, é desajeitado. Mas não é isso que procuramos. Apenas é o seu sentido íntimo que tentamos discernir. Amemos nessas humildes coisas a carga de experiências que representam e a repercussão nela sensível, de tanto trabalho humano por infindáveis séculos. Amemos o que sentimos de nós mesmos, nessas variadas coisas, já que por egoístas que somos, não sabemos amar senão aquilo em que nos encontramos. Amemos o antigo encantamento dos nossos olhos infantis, quando começavam a descobrir o mundo. As nervuras da madeira, com seus caminhos de bosques, e ondas e horizontes, o desenho dos azulejos, o esmalte das louças, os tranquilos, metódicos telhados. Amemos o rumor da água que corre, os sons das máquinas, a inquieta voz dos animais, que desejaríamos poder traduzir. Tudo palpita ao redor de nós. E é como um dever de amor aplicarmos o ouvido, a vista, o coração a essa infinidade de formas naturais ou artificiais que encerram seus segredos, suas memórias, suas silenciosas experiências. A rosa que se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme. Tudo é um mundo com passado, presente e futuro, pelo qual transitamos atentos ou distraídos. Mundo delicado que não se impõe com violência, que aceita a nossa frivolidade ou o nosso respeito, que espera que o descubramos, sem se anunciar nem pretender prevalecer, que pode ficar para sempre ignorado, que sem por isso ele deixe de existir, que não faz da sua presença um anúncio urgente, exigente. Estou aqui, mas concentrado em sua essência, só se revela quando os nossos sentidos estão prontos para o descobrirem. E que em silêncio nos oferece sua múltipla companhia, generosa e invisível. Oh, se vos queixais de solidão humana, prestai atenção ao redor de vós a essa prestigiosa presença, a essa copiosa linguagem que de tudo transborda e que conversará convosco interminavelmente. O que eu mais gosto nesse conto da Cecília Meirelles é quando ela fala que nunca estamos só, totalmente só. Porque dentro de nós palpitam ideias, sonhos, planos, sentimentos. E tudo ao nosso redor palpita e conversa conosco como sinais.
Nós estamos acostumados num turbilhão de rotinas diárias. E essa pandemia vem nos desafiar para mudarmos as nossas rotinas e o nosso jeito de conviver. Não é um momento fácil, mas pode ser levado com um pouco mais de leveza se conversarmos com tudo que existe ao nosso redor. O convite no bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado, é prestar atenção em tudo que lhe rodeia, nas histórias que estão chegando para você, contadas ou sussurradas, ou através da sua própria imaginação, que elas te tragam um alento, que elas te tragam companhia e que possam fazer o seu dia a dia um pouco mais leve e te transportar para novas dimensões e te trazer novos aprendizados. Nos próximos dias, a gente vai ter alguns módulos mais técnicos. O próximo módulo é contação de histórias para bebês, onde a gente vai explorar um pouquinho a técnica da contação de histórias. Então, se inscreve no canal para acompanhar. Eu desejo que isso tudo passe em breve, que a gente possa se reunir, além de virtualmente, pessoalmente, para dar um abraço caloroso em quem a gente mais gosta e que nesse momento a gente tenha novas histórias para contar. Um beijo, até mais, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, a gente se vê.